Livro de Atos 12, o Espírito Santo me deu Atos 12, verso 12. Então vamos ler do início para a gente ter mais ou menos um entendimento, ao qual o Espírito Santo quer revelar e falar para você. Versículo 12, do capítulo 12, início, primeiro versículo do capítulo 12, que diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. PG caindo por terra. Não se preocupe, Deus está derrubando PG por esses dias. Faça a obra e deixe comigo. Versículo 2 de Atos 12, primeiro, versículo 2 agora. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias do asno. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja continua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 candeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as candeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpacas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Vaso de honra, vaso de desonra, vaso de dinheiro, vaso público, vaso de dinheiro, pacaia, deboche. A mão de Deus vai pesar sobre esse lugar e vai mostrar que ele ainda reina no cenário, e diz: nessa peleja não tereis que pelejar. Tem uma venera que vai cair por terra por esses dias. Deus vai dar livramento? Vai. Deus vai apoiar? Vai. Deus vai acampar os anjos? Vai. É só vitória para os que buscam a vitória. Viagem, tem uma viagem por esses dias. Vai dar tudo certo nessa viagem. Não se preocupe não, você que vai viajar, viu? Vai dar tudo certo. Não se preocupe, pois Deus está no controle da situação. Isso é para você saber que tem vaso, tem homem de Deus, tem servo, tem templo do Espírito Santo, que faz uma instalação, um escânio, tira um raio-x, um ultrassom, uma leitura completa do lugar, um mapa, aleluia, ao qual se chama radar espiritual, um mapa ao qual se chama GPS, onde o Deus vivo, todo-poderoso, tem toda a informação e conhece lote por lote, endereço por endereço, nome por nome. A veste é espiritual. Demônios caindo por terra, irmão Geraldo. Muitos demônios caindo por terra. Por esses dias vai ser só vitória. Não se preocupe. Faça a obra. Diga a eles: eu sou do Senhor. Fica na posição e diga: eu sou do Senhor. E não vai impedir, ninguém vai impedir de Deus operar na sua vida. Viagem, DVD. Tem um DVD, veste, pilinta caindo por terra. Vem mexer com homem de Deus e mulher de Deus. Vai mexer com homem de Deus e mulher de Deus. E depois verá se Deus não é no lugar, na província, para dar o livramento àqueles que merecerem. Vergonha para o inimigo.
não para os servos de Deus. Vamos ler a palavra, vamos continuar lendo. Louvado seja Deus. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas este vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes a vestes reais, estava assentado no tribunal e lhe fez uma prática. Versículo 22. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E com medo de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Leia o livro de Atos dos Apóstolos 12, verso 2. Há muita droga para ser enterrada por esses dias. Deus está dando livramento? Tá. Deus está acampando os anjos? Tá. Deus quer ajudar? Quer. Mas você precisa fugir da aparência do mal. Por esses dias vou eu dar livramento, vou eu dar a voz da libertação para os que querem ouvir. Há duas rodas, há um adultério, há uma fornicação, há uma prostituição, há um império sendo destruído. Neymar repórter, facção criminosa caindo por terra. Deixa Deus trabalhar, faz isso e faz aquilo, dá glória, exalta. Busca o teu Deus enquanto se pode achar. Evandácia, ou decai, labor que me defaz. Fica na posição, perigo eminente, matador de aluguel, matador assalariado. Essa obra é maligna, é inútil aquele que tenta arcar com força maligna contra eles, pois eles entram de fininho, atrasando, entristecendo a muito. Mas quando ele entra numa peleja, a Bíblia diz que mais são os filhos das trevas prudentes como a serpente do que os filhos da luz. Mas Deus está no comando, no controle da situação, para apacentar o filho da viúva, o filho da desprezada, o filho da abandonada, aquele que não tem pai, não tem mãe. Diz a Bíblia que o filho da solitária é mais do que o filho da casada. Remonte surpreende pá. Mas esse Deus está aqui para livrar os seus e acampar os anjos. Atos 12, verso 2. Isso é espiritual. E matou a espada Tiago, irmão de João. Filho, há uma toca por esses dias de bando, caçados, perigo eminente, forra, documento caindo por terra, felinos mortos, padre Cícero Mão Batista, fedentina espiritual, feitiço caindo por cima de feiticeiro, uma bomba gira, sendo ritual de magia negra, facção, faxado, olheiros, bruxo, bruxaria, magia, urgia, tudo quanto é império de safadeza, de vergonhice. Deus está entrando no cenário para destruir a bugiganga do inferno. Eu leio no livro de Atos 12, verso 12, que diz assim: beber e cair. Considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eles são muitos que oram, são muitos que cantam, são muitos que oram, são muitos que vê a Bíblia e lê e ora, fala do grande Deus, do amor de Deus. Eles são muitos, e eles estão orando,
estão jejuando, estão consagrando para mostrar que Deus é Deus, pela palavra do Senhor, e faz fazer justiça por os seus servos, os seus filhos, para dar livramento, para dar proteção, para acampar os anjos, para abrir as portas onde não tem porta, para encher o seu celeiro de tudo que é bom. Esse Deus é grande, irmão Geraldo. Ele é poderoso. No livro de Salmo 2, verso 12. Vamos ler. Salmo 2, verso 12. Diz assim: Benjamim, o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. A polícia vai entrar com força nesse lugar, dente por dente, olho por olho. Isso é revelação, mas ninguém dá ouvido, ninguém quer saber, ninguém crê. Eles são casa rebelde, são mundo espiritual diabólicos, não teme a Deus. Ora, se não fosse o Senhor, debalde. Cemitério para muitos clandestino. A Bíblia diz no livro de Salmos 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece, aleluia, conhece o caminho dos ímpios, que perecerá. Aleluia. Dando o que se recebe. Se você tem glória, dê glória. Se você tem aleluia, dê aleluia. No livro de Salmo 91, vamos ler o que é que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Salmo 91, verso 10. Salmo 91, verso 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão acariciosamente me amou, também o livrá-lo-ei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma venera caindo por terra, meu irmão. Um bruxo caindo por terra. Deus está derrubando um bruxo. Tem uma venera caindo por terra e um anticristo sendo devorado por esses dias. Marca o dia de hoje, que Deus vai entrar no cenário para mostrar que Ele é grande. Tem uma viúva clandestina, Padre Cício Romão Batista, uma área de Padre Cício, filho de droga, ceifeiro. Tem um documento para ser assinado por esses dias. Tem um torrão de igreja. Tem uma formosura de mulher. Tem um filho debochado. Tem um ferreiro. E tem uma foice. Venera caindo por terra. Livro de Jeremias. Vamos ler o livro de Jeremias primeiro. Jeremias primeiro.
Essa é a palavra do nosso Deus, né? O nosso Deus é grande, poderoso. Eu vou louvar o hino, vou ler aqui essa palavra e vou louvar a Deus, né? A que Ele venha nos abençoar. Livro de Jeremias 1, que diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém, Senhor. Glória a Deus. Só até aqui eu vou louvar a Deus, que o nosso Deus é digno de honra e de glória e de louvor, né? A Bíblia já foi pronunciada, a espada está cortante, injúria, caifás, forno, bicho de fardo, panda, caindo tudo por terra. Instrumento espiritual debochado caindo por terra. Vamos adorar, diga, vamos.